É pros cis, é pros trans, é pros LGBT. Todo mundo vai dançar até você sempre. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom sei lá, o que quer que você esteja, em que tempo que você esteja. Esse é o programa 3, versão YouTube, e nesse mês do a mais, a gente tem aqui um artista plural, um artista versátil, um artista incrível, um artista maravilhoso, que eu tenho a honra de conhecer pessoalmente, a gente trabalha juntos, né, no sentido da gente estudar, ele está na minha sala da faculdade, é um bailarino maravilhoso, é um educador incrível, é um ator maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Victor Rigonati. Muito prazer, eu sou Victor Rigonati. Obrigado, Fábio. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E a galera que está aí assistindo esse vídeo, um beijo por essa atenção. E vamos conversar, vamos dialogar. Acho que estamos aqui para promover debates e ter novas perspectivas. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, Vi. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você é um artista incrível na minha vida e o quanto você vai ter muito sucesso aí na sua trajetória, você sabe disso. Igualmente, porque eu te admiro super também, Fábio. Um ator maravilhoso, educador incrível. Olha, gratidão por isso. Obrigado, meu. Então vamos lá, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo, né? Conta a sua trajetória, a sua vida, enfim, explica para nós aí quem é o Victor Rigonati. Bom, galera, nessa onda de quarentena, né, as lives estão rolando bastante, eu fiz algumas lives e me apresentei muito por aí. E vou me apresentar mais uma vez, então, a partir de um momento onde eu acho que foi definitivo para o meu eu hoje, né? Toda vivência é importante, mas a partir de quando eu saí do ensino médio, entrei no cursinho, foi uma tomada de consciência do meu eu, foi quando eu me assumi, com 19 anos, então vou partir do início, né? Meu nome, na verdade, é Victor Moura e o meu nome artístico é Victor Rigonati. Sou conhecido, dependente de cada área, por ambos os nomes e atendo por ambos os nomes. Hoje eu tenho 24 anos, eu me assumi gay com 18, estava saindo do ensino médio, entrando na época do cursinho, onde eu fui estudar, né? Eu ia ser advogado. Eu trabalhava numa firma de direito, numa empresa de direito. E eu ia prestar direito, né? Estava naquela correria de cursinho, ia prestar direito. E nos 45 do segundo tempo, faltando um mês pro Enem, eu decidi, na verdade, conversando com um amigo, que eu queria ser artista. E bailarino especificamente. E aí ele me incentivou super, e aí, literalmente, de um dia para o outro, minha vida teve que dar uma reviravolta, fui buscar outras faculdades, buscar meios de aprender, e começar na dança velho, né? Acho que eu estava com 19 anos, em comparação com a galera que começa aos 6 anos, aos 3 anos, e está sempre numa constante na dança. Foi um desafio para mim iniciar essa carreira artística, principalmente na dança, mas eu tinha muita garra, acho que eu tenho muita garra, assim, né, por uma questão histórica. E então eu não tinha o desfrute de acompanhar uma evolução, sei lá, fazendo 2 aulas por semana, como todo mundo fazia. Eu tinha que fazer 15 aulas por semana. Então eu corria para fazer 15 aulas por semana de balé, e ela aula de manhã, de tarde, de noite, e aula, durante 2 anos e meio foi assim. Essa loucura, essa coisa. E foi aí onde eu entrei no teatro, entrei no ETA, né? Falei que queria ser ator, queria juntar duas artes, né? Onde eu conheci Fábio, maravilhoso. Demorei um pouco para conhecer você, né, Fá? Conheci quando você estava assistente de direção, né, do terceiro módulo. E foi onde eu entrei no ETA para fazer o curso de teatro. E a partir daí eu fui até o módulo 3 também, né, com algumas vivências, indo pro palco, entrando em algumas companhias, fazendo alguns trabalhos. E então entrei na faculdade, ganhei uma bolsa na Ítalo Brasileiro, para fazer licenciatura em teatro, foi onde eu fui me profissionalizar como artista educador.
E hoje estou aqui, né, no penúltimo ano, no penúltimo semestre, né, já vou me formar esse ano, graças a Deus, amém. Nossa, durante todo esse período aí de quarentena, a gente está fazendo as coisas em casa, e que é bem complicado também, por questão de infraestrutura e tudo mais. Porém, e eu descobri um lado meu também muito bacana, que é um pesquisador, né, um lado pesquisador meu. Eu tenho 3 artigos científicos, os 2 primeiros, a arte do teatro e da dança como artes irmãs. Então, os 2 trabalhos unem um ao outro. E o terceiro e último trabalho que eu fiz de pesquisa se chama A Necessidade da Arte, um questionamento a uma sociedade sem equilíbrio, que fala que a sociedade perde o seu estado de equilíbrio quando ela nega o papel da arte, que é tão importante para o seu desenvolvimento. Então, eu trago essa discussão com visões de Platão, de Nietzsche, né, dos maiores mentes pensantes que tivemos até agora, para comprovar essa pesquisa, né? Pesquisa é como você está no tribunal, você pega os fatos e apresenta, né, na sua pesquisa para comprovar aquilo que você está afirmando, né? Então estou aqui hoje. Eu acho que num breve resumo, este é Victor Moura, vulgo Victor Rigonati. E em questão, por exemplo, né, nós temos uma professora, inclusive, que fala sobre a arte sobrevivendo através dos aparelhos, né, através desse ambiente que a gente precisa dele hoje para sobreviver. Como que você encaixa isso nessa defesa tua desse teu artigo científico da sociedade não poder negar a arte como algo que precisa para que ela seja sustentada? Então, eu acho que é um período que comprova muita coisa, né? As pessoas obrigatoriamente precisam estar em casa e automaticamente elas vão buscar algum meio de entretenimento, né? Então, o que antes, na vida corrida, na rotina corriqueira das pessoas, a TV era quase um luxo, porque era difícil o tempo que você tinha para poder desfrutar de algum programa. Nesse período de quarentena se tornou uma rotina, você procura séries, etc., para assistir. Um ponto que minha pesquisa discute muito é a questão da indústria cultural, né? Que são nada mais nada menos do que os grandes filmes, as grandes séries, as grandes produções que têm o objetivo final de entretenimento, né? Que não busca necessariamente um senso muito crítico para as questões, e você se alimenta muito de algo que não te busca reflexão, porque você já sabe quais são os mesmos começos, meios e fins desses programas, né? Então a questão assim, estamos consumindo mais, só que a gente tem a intenção de que o que a gente está consumindo é arte, porque como nós temos TV em casa e esse acesso é muito fácil, é difícil a gente coligar, por mais óbvio que seja, uma novela com uma questão artística, um filme com uma questão artística. Então está tão presente pra gente, mas toda vez que você liga a televisão, você acha que está consumindo arte, ou para você se tornou TV? Uhum. Faz a diferença quando você está assistindo isso, né? Porque se para você estar assistindo TV, você não vai buscar dar importância para essa arte, né? Então é complicado porque assim eu vou consumir entretenimento. Então vou assistir aqui uns programas de comédia e tudo mais, e é maravilhoso, eu assisto muito entretenimento, mas o problema para nós que somos artistas independentes é só o consumo do entretenimento. Né? Então você vai lá, assiste TV, assiste os filmes, vai no cinema sempre, mas quando é que você vai ao teatro? Quando é que você vai a uma exposição? Porque existe uma indústria da TV, existe uma indústria cinematográfica, onde rola muito dinheiro entre eles, mas é a galera que não está envolvida aí, né? Acho que uma questão que eu sempre jogo, onde estão os artistas do circo? Que pra gente que é artista, o circo é a arte mãe, assim, uma arte que todo artista, sabe, tem uma apreciação maravilhosa, mas para a sociedade é diferente, né? É a primeira arte que a gente deixou de ver, que a gente parou de ver por aí. Então eu acho que a minha pesquisa ela traz muito esse ponto de, assim, busca essa reflexão o tempo todo. Então, assim, eu estou em casa e estou assistindo televisão. O que eu assisto é arte, e essa arte ela é só para entreter, ela está aqui só para entretenimento, só para me distrair do mundo lá fora. Ela vai buscar alguma reflexão em algum momento. Então, eu acho que esse ponto da gente se questionar é muito válido.
E a minha pesquisa está justamente isso. Não há nada contra a indústria cultural. O problema é se a sociedade só consome a indústria cultural. E com o novo mundo que está surgindo, né, com essa questão toda, com a parte do isolamento social, e até por conta desse questionamento, porque eu acho que o ideal realmente não é a gente, foi o que você falou, não é só nós consumirmos arte ou só consumirmos entretenimento pelo entretenimento, mas é a gente saber diferenciar um do outro e saber assimilar uma coisa com a outra. Como que você acha que o papel da arte ele vai ser importante da arte em si, não do entretenimento pelo entretenimento, porque isso a gente sabe que vai continuar sempre, mas arte pela arte, por exemplo. Você deu um exemplo extremamente importante que é o circo, que o circo é realmente a arte-mãe. Se a gente for analisar, o circo tem uma ligação muito forte, por exemplo, com o teatro, né? Porque é tudo acontecendo ali, ao vivo e a cores. Como que você analisa que vai ser a partir do momento em que essa flexibilização ela acabar virando a normalidade dentro do nosso convívio, dentro da nossa sociedade? Como que você enxerga que esse consumo da arte ele vai se dar? Bom, eu acho que eu não posso anular o fato de que esse período tudo está sendo um processo de transição, né? Automaticamente, o que der certo, o que deu certo em questões de respirar por aparelhos, né? As aulas que derem certo, com certeza vai haver uma nova educação, vão se reorganizar coisas, né? Uhum. Então, assim, eu acredito na seguinte questão. O artista independente, ele vai sentir muito, principalmente por questão assim, a arte no seu estado autotélico, né, a arte pela arte, ela é sinestésica, é o contato pessoal, né? Há uma grande diferença se você assistir uma peça de teatro lá sentado no teatro e você está assistindo uma peça de teatro no YouTube, né? Não é igual o filme, né? O filme você tem a presença de efeitos especiais que te alimenta de alguma forma. Mas o teatro, que não tem elementos especiais, porque não tem edição, você está lá vendo ao vivo e a cores, ele depende muito dessa troca. E como fazer essa troca sem se aglomerar, né? Como é que nós vamos, o que vai acontecer? Então vamos lá, existem teorias da seguinte questão. O teatro vai voltar, e aí um teatro que cabe 300 pessoas, por conta do distanciamento, só vão ter 100 pessoas. Se eu não tenho um fomento ou um patrocinador, eu só vou perder mais dinheiro. Que já era difícil antes colocar 300 pessoas no teatro, mas mesmo assim colocando, dava para pagar toda a produção. Agora, com a certeza de que vou conseguir colocar menos da metade, qual é o lucro que eu vou ter? Né? É uma questão de arte pela arte, só que o artista independente necessita da sociologia econômica. A gente depende que as pessoas entrem e fomentem isso. Então, se eu tenho um patrocínio e um fomento que o governo já me pagou, eu posso fazer. Porque eu acho que né, o dinheiro já foi dado para você investir na sua produção teatral. Mas a galera que não tem esse recurso, a gente só vai perder mais dinheiro. Então a galera está tentando buscar uma nova forma de se reinventar, sabe? Essa pergunta que você fez, eu não tenho a resposta ainda para ela, mas acredito que vai ser que a galera vai se reinventar, né? Talvez a gente aprenda a apreciar o teatro via celular, online, né? Computador, e ver como é que a gente vai fazer. A dança, por exemplo, né? A dança eu não sei nem como dizer, assim, como bailarino, eu sinto uma enorme dificuldade de dançar em casa, né, de fazer aulas de balé na minha casa, né, o espaço não é tão grande assim, e eu fico muito incomodado, porque eu dependo é sinestésico, sabe, tem uma outra dependência, assim. Então, sinceramente, Fábio, como é que a arte vai sobreviver? Eu sei que a arte vai sobreviver, porque enquanto a humanidade não morrer, a arte não morrerá. Mas como que nós vamos nos virar até podermos nos aglomerar, né? Até sair uma nova vacina, até todos estarem vacinados, enfim, não se tem nem previsão disso. Então, eu acho que eu não sei responder ainda essa sua pergunta. Eu sei que a gente vai sobreviver, né? Assim, no meio da crise que a gente se reinventa, né? Só que acho que essa crise veio muito maior do que a vida, né? E aí a gente vai ter que buscar uma solução muito boa e muito eficaz.
né? E eu acho que, como artistas, eu acho que unidos somos potentes, né? Eu acho que a gente vai precisar dessa união para poder pensar nessas questões. Nesse caso, eu acho que o caos acaba trazendo o resultado para a gente, né? A gente parar para analisar, por exemplo, a linha da evolução da arte, desde quando ela surgiu, que ela era apresentada em praças, e aí, a partir de então, houve a construção de teatros monumentais e tal, isso tudo foi se adaptando. Eu acredito que a gente vá assim, mas a arte não vai morrer, não, filho. A arte dizem o ditado, né, que vaso ruim não quebra, a gente não vai deixar quebrar, não. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tocou no assunto sobre a questão da sua orientação sexual, que você se assumiu com 18 anos, né, no final do ensino médio e tal. Como foi esse processo para você, enquanto indivíduo e enquanto membro de uma família, enquanto membro de um grupo ali de pessoas com quem você convivia? Como que foi isso para você, esse teu processo de saída de armário? Vamos lá, os primeiros registros que eu tinha 11 anos. Eu sabia que eu era gay, eu tinha 11 anos. Só que o meu irmão sempre foi extremamente machão, sempre foi extremamente... Tinha ações muito homofóbicas, assim. E ele era a figura masculina que eu tinha dentro de casa, sabe? Então, eu tinha muito medo. E a minha avó também sempre foi muito religiosa. Ela era da congregação. E eu, como neto preferido, né, eu auto peguei esse cargo para mim, né? Peguei para mim. Então eu tinha duas pressões, né? Eu tinha uma pressão da minha avó e tinha uma pressão muito grande do meu irmão. O restante da família nunca pareceu se importar muito com isso no começo, assim. Acho que estava todo mundo muito ocupado com as suas vidas para viver. E aí, Fá, eu neguei isso em mim, né? Tinha 11 anos, não entendia de nada. E guardei isso para mim e fui construindo um falso eu. Então, durante 7 anos, eu vi uma pessoa que eu não era. Eu estava em construção de uma pessoa que eu não era. E o difícil, assim, uma coisa que eu observei, quando você tenta provar que você não é gay o tempo todo, toda hora. Qualquer coisa é uma estrutura falha, essa construção que você se monta é falho, né? Um vento forte derruba tudo e você precisa montar rapidamente os tijolos. É como brincar de... Como é o nome daquele jogo que você monta? Jenga, né? Que você monta aquela torre e vai tirando as peças, cai tudo. E você se cria, aí alguém fala, ei, viadinho, e aí você se incomoda tanto com aquilo porque você quer provar que aquilo não é verdade, e você se desmorona, e depois tem que se construir de novo. E acredito que essa questão de se construir me deu uma certa força. E aí, no ensino médio, eu comecei a andar com a turma LGBT, que por osmose, assim, né, eram os amigos que eu andava na quinta série, só que ninguém era assumido, né, todo mundo lá no seu mundo. Aí eu me mudei, passei 3 anos fora. Quando eu voltei na mesma sala, todo mundo já assumido, todo mundo livre, todo mundo feliz. E aí eu voltei no segundo ano, meio relutante. Quando eu entrei no terceiro ano, relutante. Eu acho que fui me assumir faltando 2 meses para acabar a escola. E aí meus amigos super gays, super lésbicas, maravilhosos, super felizes. E eu falei, poxa, por que não? Sabe, por que eu vou ficar me escondendo pelo meu irmão, pela minha avó? Vale a pena. Eu já abdiquei 7 anos da minha vida construindo alguém que eu não sou. E realmente, será que agradou alguém? Será que eles se importaram com isso? Então chegou o momento que o meu amor próprio gritou. Então eu escolhi a mim. E quando eu consegui virar essa chave da minha cabeça, foi um estalo. Foi tipo, tá bom, agora eu sou gay. Ai, meu Deus, ufa. E aí tá bom, né? E aí, naquela época, todo mundo era em casa, era enrustido, ninguém podia apresentar nada, falar nada, né? Sei lá, pintava a unha na escola, chegava em casa com o esmalte, com acetona para tirar o esmalte da unha e entrar em casa. No dia seguinte, pintar de novo. E aí eu vivi escondida, assim, no armário durante uma semana em casa. Aí eu falei, ai, que saco, por que lá fora tem que ser alguém e aqui tem que ser outra pessoa? Aí eu decidi que não. Por não ter uma família muito presente na minha construção como ser humano, eu me criei, eu tomei as minhas decisões. Então chegou um momento que as pessoas não tinham mais autonomia sobre mim. 19 não é 20 e eu sou gay, ponto. Não houve um interesse no passado, então eu exijo um respeito no presente.
E muito mais que um respeito, né? É a questão assim, ai, olha, por mais que você não goste, respeite. Não. Respeite, goste, ame, nada mudou. Então eu impus muito, então cheguei com muita força. E ninguém tinha argumentos para refutar. Porque, sabe, não foram pessoas presentes para estar ali e para querer cobrar alguma coisa, sabe? Então não existiu essa certa cobrança. A minha mãe, quando eu me assumi para ela, ela falou: ai, filha, eu já sabia. Aquela que desmonta tudo, né? Ela falou que quando ela estava grávida dos 3 filhos, ela foi num terreiro e o pai de santo falou como ia ser cada filho. E Uhum. aí ela falou: ah, eu fui lá no terreiro. E aí o pai Antônio falou que você ia ser. Aí ela respirou fundo. Sensível. E aí ela falou, acho que todo mundo esboçou a mesma preocupação, assim, de, olha, vai viver, mas eu tenho medo do que pode acontecer com você na rua. Uhum. Né? A minha irmã também deu super apoio. O meu pai deu um apoio, mas depois deu uma questãozinha, assim, né? Uma vez ele falou assim pra mim, a galera veio me perguntar no... Meu pai é do samba, né? Aqui da Zona Sul, conhece todo mundo. A galera tá me perguntando como é que é ter um filho gay. Aí eu, né, aí eu peguei aquilo pra mim, isso porque eu fui lá, fui falar com ele pessoalmente. Eu me senti na obrigação de ter que falar com as pessoas pessoalmente. Então eu fui lá falar com meu pai pessoalmente, fui lá falar com a minha avó. Com meu irmão não tive coragem, eu mandei mensagem pro WhatsApp mesmo. Isso antes, né? Se fosse hoje, eu acho que eu não contaria nada pra ninguém, porque um filho hétero não precisa contar pro seu pai que é hétero. Uhum. E porque eu tenho que fazer isso, entendeu? Por que que a minha irmã, quando tem um namorado novo, tem que apresentar formalmente para a família o namorado novo, e o meu irmão namora com quem ele quiser, o que ele quiser, e traz para cá quem ele quiser, e não tem essa formalidade, né? Então são Sim. tradições muito arcaicas e homofóbicas e sexistas que hoje eu não faria. Hoje eu só viveria, né? Mas, enfim, passei por todo esse processo, parece que tem que passar. Eu me senti na obrigação de ter que passar por isso, de ir lá falar com todo mundo. Eu não tive grandes problemas, Fábio, com a minha família que mora comigo. Né? Minha avó me aceitou super bem, me ama pra caramba. O meu pai, depois que eu falei isso pra ele, que ele veio me perguntar, né? Falei, olha, pai, quando alguém te perguntar alguma coisa, diz que se sente orgulhoso. Sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fiz a minha parte. Então, não tenho que se vergonhar. E aí deu uma, assim, perdeu o vínculo, sabe? A gente fala, oi, tudo bem, como é que você tá, tô bem? Uma vez a cada 2 meses, 1 mês e meio, mas não, já não tinha muito um vínculo antes, né? Um vínculo paterno presente. Então só se perpetuou. E com isso eu sinto que não há interesse em querer me conhecer. Só que eu também, Fábio, não vou ficar me matando por questões familiares, assim, né? Eu tenho influências familiares que eu decido se eu vou carregar comigo ou não. Então Sim. eu entendi da seguinte questão: eu vou aceitar o que de bom ele tiver para me oferecer, né? Aí tem uns casos de homofobia assim na minha família, né? Eu tenho uma parente que é bem falsa, não sei como dizer muito bem, né? Mas a seguinte questão de que na minha frente, é maravilhoso, e por trás só vem fofoca, só vem bafão, e que eu venho engolindo isso durante um certo tempo, que eu sinceramente fico me perguntando se eu tenho mesmo que ficar engolindo isso. Mas aí tem uma série de questões que eu tô passando na terapia, de tão forte que é que eu tô tratando sobre isso na terapia. Uhum. Então, assim, mas não tive grandes problemas de assim, expulso de casa, ou alguém veio me bater, né? Alguém veio questionar. Porque eu já cheguei com um pulso muito firme, acho que eu fiquei muito tempo calado, e quando eu falei, eu tinha força. Então eu não dei margem para falar, né? Pelo menos não dentro da minha casa, pelo menos não as pessoas que eu considero como família. Uhum. Os parentes é outro esquema que eu tento não dar muita importância. Sim, sim. E em relação, por exemplo, na sua família, né, você teve esse privilégio de não ter esse sofrimento da questão da... A família que eu digo, né, o grupo de pessoas que você considera que vivem com você, você não sofreu essa questão do preconceito. Mas, obviamente, a gente sabe que o mundo não gira só em torno da nossa realidade, que isso existe de uma maneira geral.
Em relação, juntando a questão da arte com a sua orientação sexual e com a sua luta, né, de se posicionar, de ter se colocado, de falar para sua família assim, mesmo que indiretamente, de ter dito para eles, escuta, é o que eu sou mesmo, se para vocês não importou lá atrás, o de agora tem que ser um respeito. Como que você encaixa, como que você se utiliza, como que você acha, por exemplo, assim, que a arte que a gente tem, de uma maneira geral, não só a dança, ou só o teatro, ou tudo isso junto, como você acredita que a arte ela possa ser vinculada a essa luta contra esse preconceito que nós, enquanto gays, a gente sofre? Então, a arte, hoje, ela é dada, teoricamente, como uma linguagem, né? Eu acho que ela sempre foi, mas só reconhecemos ela como uma linguagem, em questões técnicas da educação mesmo, desde 2017. Então, a seguinte questão, eu sempre falo assim, o LGBTQIA+, eu posso falar mais de mim, né? O gay, eu sinto que nós temos uma questão sensível dentro de nós. Eu acho que, historicamente, pelo que sofremos, pelo que passamos, pelo que vivemos, né? Quando eu assisto aqueles filmes, aqueles documentários do boom da AIDS, né? E quantas mortes tivemos, eu acho que a arte sempre esteve lá com uma questão para dois amparos. Ou ela se tornou uma questão política, quando surgiram, né, as performances, e os artistas gays foram fazer suas performances na rua, com uma questão de dar voz e um autoempoderamento, e com uma questão de acalanto, assim, a arte foi uma mãe também, no sentido de, olha, pega tudo que está acontecendo e reverbera isso na sua arte, né, não deixa internalizado, externaliza isso de alguma forma. Então, eu acho que a arte é um papel preponderante para tudo, assim, né? Acho que como artista, assim, a minha briga maior sempre foi por uma questão da arte. Então, eu acho que nessa questão da a arte dar voz, né? E não necessariamente por mais que você não fale, mas tudo será dito. Então, hoje ver os artistas gays maravilhosos em todos os ramos e sobrevivendo e vivendo disso, né? E as drags que têm uma força maravilhosa e as trans que estão crescendo pra caramba o movimento. Então acho que ou a gente usa a nosso favor ou vão utilizar contra nós. E eu acho que o movimento gay pegou isso muito rápido, né? Eu lembro que, assim, antes as pessoas me chamavam de viadinho, que ele me ofendia muito. Hoje as minhas amigas me chamam de viadinho e a gente tira sarro. Então eu percebo que o movimento gay, ele resignificou algumas palavras. Ele resignificou que lá fora pra gente era uma ofensa, para que hoje vire uma mera brincadeira e essa palavra perca sua força pejorativa. Uhum. Então esse foi um apoio muito lindo, assim, né? E o ato de você usufruir a sua arte. Acho que a única arte mais voltada para o LGBT que eu fiz, amigo, foi um ensaio nu artístico que eu fiz. Eu fiz com um bailarino e uma bailarina, né? Eu vi esse ensaio, ficou inclusive, ficou muito bonito. Então, ambos são LGBTQIA+, né? A Lívia é bi e o Anderson é gay. E a gente tirou umas fotos incríveis, assim, e foi tão lindo porque a fotografia, né, como arte, ela capturou a essência e como uma mensagem, né, pelas poses, pelas formas, pela iluminação, assim. Então foi um choque muito grande quando eu postei essas fotos, né? A galera veio falar comigo, as fotos ficaram lindas, eu amo essas fotos. Tô louco para imprimir, fazer uma exposição na minha casa com elas. Mas a arte, ela pode ser muito usada pra gente como empoderamento. E me responde uma coisa, apesar de não ser meu lugar de fala, eu ouço muito falar e eu leio muito a respeito de muitos meninos pretos, gays, falarem a respeito, não só gays, né, mas tanto mulheres pretas como homens pretos falarem a respeito da solidão preta. Eu queria que você falasse para a gente a respeito disso, independente da sua orientação sexual, como que isso te atinge, se isso já atingiu você, se não atingiu, fala disso pra gente, por favor, sobre a solidão preta. Olha, é um assunto muito delicado.
é um assunto delicado, porém ele precisa ser exposto, né? Talvez é aquela ferida que a gente vai cavucar porque a gente quer saber do porquê, né? Então, assim, vamos voltar um pouco. A gente tem um modelo, um padrão de beleza do homem branco, dos olhos verdes e loiro, né? Do porte físico definido. Então, desde então a gente tem isso e a mídia reforça muito isso. Então a gente sempre vai ver esses mesmos padrões sendo reproduzidos na TV, nos comerciais de propaganda, né? A gente só vê os negros nessa publicidade quando o negro está na moda, né? Eu sempre falo que negro virou tendência para a mídia, né? Então, sei lá, movimento novembro, aí faz uns comerciais com 1, 2 negros, pronto. Aí passamos o resto do ano inteiro com essa carência de representatividade nas mídias. E aí, eu acho que assim, como criou-se esse padrão de beleza e todos nós negros um dia tentamos chegar o mais próximo possível, né? Não posso mudar a cor da minha pele, mas posso usar uma química que vai acabar com a minha cabeça para o meu cabelo ficar liso, né? Quantas vezes nós negros não alisamos o cabelo várias e inúmeras vezes para poder chegar perto de alguma coisa que nós nem sabíamos o que foi dito pra gente que era bom, que foi dito pra gente que só aquilo era bom, que o nosso cabelo era péssimo. Então eu acho que isso é uma questão muito estrutural, sabe? E o movimento negro vem quebrando isso conforme o tempo, vem se quebrando e vem se trazendo esse diálogo, que as pessoas vão entendendo a partir daí esse diálogo, né? Aconteceu muito comigo, sim, né? Principalmente na questão de eu, quanto preto, me reconhecer como preto e eu, como preto, gostar de outros pretos. Porque são processos diferentes, né? Eu tinha um amigo que me ajudou super a passar no processo né? São os meus 2 melhores amigos. Que o Sam me ajudou muito a entender o meu lado gay. E o Jonathan, que é a tio, me entendeu muito o meu lado como preto. O quanto eu devo me amar como preto e como eu devo gostar. E quanto é importante gostar de outros pretos. Porque senão a gente continua reproduzindo, né? Senão a gente continua reproduzindo essa questão e a gente precisa tentar buscar essas reflexões para dentro da gente. Já aconteceu assim comigo. Meu primeiro namorado era branco e eu lembro que as pessoas falavam para ele: nossa, que lindo você com seu namorado, nossa, parabéns. Nossa, e só falavam isso para ele, né? Então, tipo, nossa, parabéns por passar por todas as barreiras do preconceito e namorar um garoto preto, é muito importante, sabe? Assim, dando um biscoito para ele por namorar um garoto preto. E foi aí que eu percebi que, na verdade, as pessoas não sabem namorar pessoas negras. É diferente, né? Foi uma questão que eu conversei esses dias com meu amigo, que era a seguinte questão: nós não tivemos afeto a vida inteira, e quando a gente encontra alguém para namorar, a gente quer retribuir, a gente quer dar todo afeto para essa pessoa. A gente quer viver isso, a gente também quer ter um filme romântico para viver, né? Mas a gente começa a perceber com algumas atitudes como essa que a coisa não é bem assim. E aí tem visto muito essa questão do preto namorar o preto, para a gente acabar com essa solidão. Né? Como é que é essa questão, né? Eu acho que namorar o preto vai me entender, né? É uma questão para conversar, Fá, porque assim, por mais que a gente tenha empatia, mas só a gente sabe o que é passar por isso, né? Eu acho que é aquilo que a Márcia diz, a professora. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então a gente passa muito nessa questão de a solidão do homem preto está muito ligada também à questão de como com isso. Por exemplo, estamos no aplicativo. Vamos para os aplicativos aí. Então, assim, automaticamente, quando essas questões raciais entraram muito, viralizou, as pessoas começaram a questionar sobre isso, mas aí eu sinto que criou um padrão de beleza preto também. O preto mais forte, o preto de pau grande, o preto de Black Power, entendeu? E as pessoas que não se enquadram nesse padrão de beleza preto vão ficando mais para trás, né? Vão ficando também nessa carência de também querer amor. Eu sinto que por ser gay,
eu sinto que é muito mais ampla essa questão do amor, assim. Eu senti bastante na minha transição de hétero e gay, né? A hétero eu tentava milhões de vezes ficar com alguém e nunca dava certo, e quando eu me assumi, pareceu realmente que eu tinha uma tampa, né? Essa brincadeirinha aí, né? E aí, vamos lá, como posso dizer isso? Ahn, É uma coisa que a gente precisa passar. A gente precisa passar a conversar para entender o que a gente sente. Eu preciso entender se essa empatia, por exemplo, de não namorar negros, né? Como é que vem essa troca? Porque é diferente, a gente vai entregar mais afeto, a gente vai buscar outras coisas. E como é que a gente vai receber isso? Como é que a gente vai receber essa troca? Senão parece que não é dado com uma questão igualitária. Eu acho a coisa mais incrível do mundo, o movimento negro está ganhando essa força. Né? Nós tivemos mais de 400 anos de escravidão e nós temos 142 anos de liberdade. Liberdade, né? Oi? E aí, o quanto o movimento negro vem crescendo e essas questões vêm sendo pautadas em todos os momentos, em todos os ambientes, embora ainda há uma discriminação muito grande em todos os setores, né? O racismo ele é muito estrutural em todos os setores. E a gente vem querendo quebrar isso, e quebrar mesmo, assim, a ferro e fogo. Vamos começar a quebrar essas situações com diálogo. Ainda são passos de bebê, né? Nós estamos engatinhando a uma igualdade que nem sabemos se um dia vamos conseguir alcançar. Mas o ato de buscar essa força tem ajudado muita gente. Né? E estar na rua e reconhecer os meus semelhantes, estar na rua e ver cabelos crespos e cabelos blacks e tranças e pessoas que se amam e estão empoderadas ali, que uma incentiva a outra, isso é muito lindo, cara. Esse amor, esse afeto que a gente deposita no outro é incrível, né? A gente tá na rua, vê uma preta, nossa, como você é lindo, nossa, como você é lindo, e a gente começa a se amar e a gente nem se conhece, a gente tá se vendo ali agora, dando força um pro outro. Né? Então, acho que, mesmo que isso continue sendo estrutural, eu acho que o movimento negro se abraça. A cada ato de racismo, a gente consegue se abraçar. A gente está percebendo as coisas como todo mundo e estamos à frente nessa discussão. Isso é maravilhoso. O protagonismo do movimento negro finalmente se tornou dos negros. Né? Hoje eu vi um vídeo engraçado de uma menina explicando como o antirracista é racista. E ela fez um vídeo satirizando que as ações que o antirracista que quer biscoito, né? Então, eu sou antirracista para mostrar que eu sou antirracista, né? Não, aquilo que a gente conversou um pouco antes sobre mostrar que tá fazendo, né? E aí uma galera foi lá e falou, nossa, uma galera branca começou a comentar que aquilo era racismo reverso, né? Começou a vir com algumas discussões que na verdade não existem. Então, nesse ponto eu volto 2 casas atrás, né? Eu pego a carta do revés. Até quando e quanto nós estamos realmente conseguindo passar essa visão, né? Eu acho que o que a gente quer mostrar é que o protagonismo desse movimento é nosso. Nós que sofremos, nossos ancestrais sofreram 400 anos. Entendeu? Então é um momento onde nós precisamos tomar a nossa força. É um momento onde o protagonismo é nosso, onde nós precisamos recuperar tudo aquilo que foi perdido, se é que isso é capaz. Mas é um momento de força nosso. E quanto mais pessoas vêm para agregar, eu acho que aumenta. Aumenta esse campo de força, aumenta essa força, mas eu acho que precisa se ter uma linha tênue entre o protagonismo, o lugar de fala, né? Existe um protagonismo, que esse protagonismo é nosso, nós vamos falar, mas vocês também vão falar. E eu acho que é isso. E tem mais alguma coisa que você queira deixar dita aí para o mundo, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, para crianças pretas e gays que estão aí no mundo e que estão assistindo e que de repente acabem tendo em você, assim, que é um artista, que é uma pessoa pública, né? Porque artista, mesmo sendo anônimo, ele acaba sendo uma pessoa pública. O que você tem a dizer para essas pessoas, assim, para fechar com chave de ouro isso aqui que foi magnífico do começo ao fim? Olha, eu acho que é a seguinte questão, assim, não se anule. Eu acho que nós temos essa vida e a gente precisa viver com muita intensidade, né? Então eu acho que, assim,
o autoconhecimento, você está se conhecendo, precisa tomar uma força para você aceitar quem você é e viver com isso, né? Nem sempre o modo como a gente escolhe viver significa que vai ser aceito. E automaticamente a gente trava uma briga entre a sociedade. Mas ninguém vale o seu preço. Ninguém vale a sua vida, ninguém vale as suas escolhas, sabe? Então acho que não há nada melhor nessa vida do que você realmente ser você. Por mais que você enfrente infinitas coisas lá fora, mas pelo menos você garantiu um lugar dentro de você que tá são, né? Você não deixa a insanidade entrar dentro de você. Então acho que esse é o Vitor, recado. eu te aplaudo de pé, você sabe o quanto eu te admiro, mais uma vez aqui eu reforço, o quanto você é um ser humano incrível, um artista maravilhoso. É uma honra para mim e para o Lucas termos você aqui no nosso canal, falando sobre você, mostrando quem é o Vitor para o mundo e que venham mais Vitors aí no mundo, que venham mais Rigonatis no mundo. Quero te agradecer do fundo do coração por você ter disponibilizado o seu tempo, por você ter aberto sua vida para mim, para a gente ter conversado, né? Que acho que isso acaba transcendendo a questão da amizade que a gente tem pessoal. Então, muito obrigado mesmo pela disposição, pela disponibilidade por fazer parte disso. Você é uma pessoa muito, muito, muito importante para mim e para o mundo. Eu te admiro demais. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Eu amo você. Muito obrigado por essa oportunidade para estar aqui nesse canal maravilhoso falando. Muito obrigado. Eu adoro você. E tô morrendo de saudade. Tô morrendo de vontade de te ver em cima do palco, quando te ver atuar. Que saudade que eu sinto disso. E fica Vamos um voltar enorme pra... beijo e a minha gratidão. Obrigado, Vi. Beijo, meu lindo. Beijo, amor. Muito prazer, eu sou Victor Rigonati.